Capítulo 17 do livro de Josué, este que é o sexto livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés, Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos, homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto os descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Aser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Etapuã. As terras de Itapuã eram de Manassés, mas a cidade de Itapuã, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Aser ao norte e Isacar a leste. Em Isacar e Aser, Manassés tinha também Bet-Seã, Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanak e Megido com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafto. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes destas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente, respondeu Josué. Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disto, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã e seus povoados como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Então essa foi a leitura do capítulo 17 do livro de Josué. Capítulo 17 do livro de Josué, este que é o sexto livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés, Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos, homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor.
A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto os descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Aser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Etapuã. As terras de Tapuã eram de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Aser ao norte e Isacar a leste. Em Isacar e Aser, Manassés tinha também Bet-Sean e Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanak e Megido com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Naphto. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes destas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente, respondeu Josué. Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disto, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Então essa foi a leitura do capítulo 17 do livro de Josué. Capítulo 17 do livro de Josué, este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés, Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos, homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto os descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Aser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Etapuã. As terras de Tapuã eram de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Aser ao norte e Isacar a leste. Em Isacar e Aser, Manassés tinha também Bet-Sean e Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanak e Megido com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Naphto.
Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes destas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente, respondeu Josué. Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disto, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Então essa foi a leitura do capítulo 17 do livro de Josué. Capítulo 17 do livro de Josué, este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés, Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos, homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto os descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Aser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Etapuã. As terras de Tapuã eram de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Aser ao norte e Isacar a leste. Em Isacar e Aser, Manassés tinha também Bet-Sean, Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanak e Megido com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafto. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes destas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente, respondeu Josué. Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disto, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes.
Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Então essa foi a leitura do capítulo 17 do livro de Josué. Capítulo 17 do livro de Josué, este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés, Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos, homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto os descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Aser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Etapuã. As terras de Tapuã eram de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Aser ao norte e Isacar a leste. Em Isacar e Aser, Manassés tinha também Bet-Seã e Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanak e Megido com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafto. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes destas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente, respondeu Josué. Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disto, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã e seus povoados como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Então essa foi a leitura do capítulo 17 do livro de Josué. Capítulo 17 do livro de Josué, este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés, Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos, homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram:
O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto os descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Aser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Etapuã. As terras de Tapuã eram de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Aser ao norte e Isacar a leste. Em Isacar e Aser, Manassés tinha também Bet-seã e Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanak e Megido com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafto. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes destas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente, respondeu Josué. Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disto, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-seã e seus povoados como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Então essa foi a leitura do capítulo 17 do livro de Josué. Capítulo 17 do livro de Josué, este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés, Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos, homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto os descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Aser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Etapuã. As terras de Tapuã eram de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Aser ao norte e Isacar a leste. Em Isacar e Aser, Manassés tinha também Bet-seã, Ibleã
e as populações de Dor, Endor, Taanak e Megido com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafto. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes destas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente, respondeu Josué. Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disto, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Então essa foi a leitura do capítulo 17 do livro de Josué. Capítulo 17 do livro de Josué, este que é o sexto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés, Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos, homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto os descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Aser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Etapuã. As terras de Tapuã eram de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Aser ao norte e Isacar a leste. Em Isacar e Aser, Manassés tinha também Bet-Sean e Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanak e Megido com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafto. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes destas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente, respondeu Josué. Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disto, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés:
Vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Então essa foi a leitura do capítulo 17 do livro de Josué.